Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa casa. Nós vamos aqui dar um minutinho para o pessoal poder ir chegando e para a gente poder compartilhar o vídeo nas nossas mídias sociais. Estou fazendo isso aqui agora para todo mundo poder dar tempo de avisar o pessoal que conhece para assistir a nossa live de hoje. Vamos lá. Estou compartilhando aqui. Cadê? Muito grupo que eu tenho no WhatsApp, gente. Aí tem que ficar procurando aqui quais são os grupos. Então a gente vai iniciar com a leitura de uma página. Esse tema importante que a gente tem hoje, que é família, progresso na marcha da humanidade. Vamos à página. Por que existe a família? Você já pensou sobre qual o objetivo da família na Terra? Afinal de contas, por que existe a família? Se Deus, que é o Criador de todas as coisas, criou a necessidade da vida em família, é porque ela tem uma finalidade importante para o progresso do espírito. Vamos encontrar a resposta para essa questão nos ensinamentos do maior sábio de todos os tempos. Jesus recomendou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Assim, a família é essa escola onde podemos aprender a amar umas poucas pessoas para um dia amar a humanidade inteira. Deus, que é a inteligência suprema, sabe que no estágio evolutivo em que se encontra, o homem é incapaz de amar todos os seres humanos como a si mesmo. Por essa razão, ele distribui as pessoas nessas pequenas escolas chamadas lares, para que aprendam o amor ao próximo mais próximo. É assim que em nossas múltiplas existências vamos aprender o amor nas suas diversas facetas. Amor de mãe para filho, de filho para mãe, de irmão para irmão, de avô para neto, de neto para avô, de tio para sobrinho, de sobrinho para tio, de esposo para esposa e assim por diante. E quando conseguimos amar verdadeiramente um filho, por exemplo, nosso coração se enternece também pelos filhos alheios. Quando desenvolvemos profundo amor por uma avó ou pelos pais, toda vez que uma velhinha ou um velhinho cruza nosso caminho, sentiremos algum carinho, porque nos lembramos dos nossos queridos velhos. Assim, os laços de afeto vão se formando, aos poucos, para que um dia possam se estender por toda a grande família humana. Considerando-se ainda a lei da reencarnação, ou seja, das várias existências no corpo físico, vamos solidificando esses laços de afetividade com o maior número de espíritos que nascem sob o mesmo teto que nós. Dessa forma, nossa família espiritual se amplia e os laços de bem-querer se solidificam a cada nova possibilidade de convívio. Podemos constatar essa realidade no amor que nutrimos pelos amigos, que não fazem parte da parentela corporal, mas com os quais temos laços sólidos de afeição. Se o amor ao próximo é a lei da vida, teremos mais cedo ou mais tarde que aprender esse amor. E nada mais lógico de começar pelos familiares, que a sabedoria das leis divinas reuniu no mesmo lar. Portanto, viver em família é um grande desafio e, ao mesmo tempo, um importante aprendizado, pois o convívio diário nos dá a oportunidade de delinear as arestas com aqueles que, porventura, tenhamos alguma diferença. Nascendo no mesmo reduto familiar, é mais fácil superar as desafeições, pois os laços de sangue ainda se constituem um ponto forte a favor da tolerância e da convivência pacíficas. É por essa razão que existe a família, para que aprendamos a nos amar como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Criador. Olhando a humanidade como uma grande família, todas as barreiras que separam os povos caem por terra, pois num outro país, numa outra raça, numa outra religião, pode estar alguém que já foi nosso parente consanguíneo ou nosso grande amigo numa existência passada. Assim, se você entender que isso tudo faz sentido, comece a ver as pessoas que cruzam o seu caminho com outros olhos, com olhos de quem entende e atende à recomendação do Cristo. Ame o próximo como a si mesmo. Pense nisso.
Redação do Momento Espírita, com base na palestra de Raul Teixeira, em 22 de agosto de 2011. Vamos fazer aqui nossa prece inicial. Vamos rogar a Deus, a Jesus, aos guias da nossa casa, aos nossos mentores, que possam nos amparar, nos auxiliar, e envolver todos os nossos lares nesse momento. Possam envolver a nossa companheira que irá fazer o trabalho da noite de hoje, que ela possa ser amparada pelo seu anjo guardião para trazer os melhores ensinamentos dentro desse tema tão importante. Fique conosco, mestre amado, hoje e sempre, graças a Deus. Vamos chamar aqui nossa companheira Evelyn, que já está aqui ao vivo com a gente, para falar. Esse tema é tão fácil para ela, vocês vão ver. E eu vou me retirar para não atrapalhar. Boa sorte, Evelyn. Boa sorte, muito bom. Obrigada, Sander. Muito boa noite, meus queridos amigos. Sejam muito bem-vindos aqui. Com imensa alegria que eu estou aqui, ainda mais falando sobre um tema tão importante que é a família. Porque sabemos nós, graças às divinas leis, que nós não nascemos sozinhos. Na verdade, nós nunca estamos. E o título, né, o tema é Família, Progresso na Marcha da Humanidade. Então, eu vou começar agora fazendo uma pergunta para vocês, porque, assim, família, a gente... O início de uma família começa com um casal, tá? Aí eu até conversando com o Sander, mas aí tem vários tipos de família. Sim, não importa. Mas dentro daquela família, né, mesmo sendo adotiva, não importa, família é para o nosso progresso, para a nossa evolução enquanto espíritos. Então, não importa a forma como ela é formada, tá? O que importa é o amor, a fraternidade. Então, para os casais, né, eu gostaria de fazer a pergunta, né? Eu estou vendo aqui que temos aqui algumas companheiras nossas, né, que geralmente o público, né, em sua maioria, é o público feminino. Então, eu gostaria de começar com as nossas companheiras que estão aqui com a gente, né? Aquelas que já são casadas ou que por algum motivo não são, mas o que se espera, né? Como é que você conheceu o seu companheiro? Como você conheceu a sua companheira? O que fez com que você tivesse essa afinidade? Vamos lembrar um pouco desse momento, né? Como você conheceu o seu companheiro. Então, eu sempre gosto de uma conversa, porque geralmente as pessoas só ficam só assistindo. Não, vamos interagir, porque eu gosto das perguntas. Então, o que você fez se cantar com o seu parceiro ou a sua parceira? Eu vou aguardar, enquanto o Sander, né, depois vai dando uma olhada lá no chat, que eu quero, né, saber como é que vocês o que te encantou, tá bom? Então, enquanto não temos nenhuma, por enquanto, eu vou passando aqui o slide, né, iniciando aqui. Deixa eu colocar aqui agora. Não sei se vocês já estão vendo. Eu acredito que sim. Tá? Então, Sander, você me fala aí, tá? Se tiver algum problema, é só me avisar. Bom, família. Progresso na marcha da humanidade. Por que esse título? Esse título tá lá, tá? Foi retirado da questão 695 do Livro dos Espíritos. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Então, será que o casamento é contrário à lei da natureza? Na verdade, o que os espíritos, né, responderam a Kardec? É um progresso na marcha da humanidade. Por que é um progresso na marcha da humanidade? É porque nós, com a convivência familiar,
é que nós conseguimos, né, compreender, entender, reatar, né, estreitar laços, faz com que o nosso orgulho, né, a nossa vaidade, o nosso orgulho, ele tenha que ficar um pouco de lado, porque não existe, né, o casamento que, oh meu Deus, tudo maravilhoso. Não, o casamento é feito de lutas, né, é feito de diálogo. Então, nós necessitamos, enquanto espíritos em evolução, nós precisamos desse progresso aí para sermos verdadeiramente humanos, né? Então, encontrarmos a nossa humanidade. Então, por isso que o casamento, né, é lei divina. Outra questão também do Livro dos Espíritos, a questão 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E se o casamento, né, acabasse? Não, porque o casamento é uma instituição falida, né? Muitos desacreditados da união, casamento é algo que não tem jeito, é questão de sorte, muitos falam isso. Então, que efeito teria sobre a sociedade humana se não tivéssemos mais o casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Então, se nós estamos em lei do progresso, nós não temos mais como, né, regredirmos. Não existe isso na escala evolutiva, né? Nós estamos evoluindo. Então, seria uma regressão. Então, por isso que o casamento é uma união entre dois seres, né? E que vai através dos filhos, né? O casamento é a coroação do casamento, são os filhos. Como pode ser algo tão que muita gente fala que, isso não é para mim, não é? Então, aí depois eu quero ver se tem alguma pergunta aí, tá? Então, continuando. Livro dos Espíritos também, a questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo. Então, é por isso que a família é a marcha do progresso para a nossa humanidade, para a humanidade. Por quê? Porque o que nos deixa para trás, né? O que nos prende ainda, o que não nos faz crescer, é simplesmente esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho que nós temos. Então, quando a gente o casamento, ele é uma barreira, né? Ou seja, é quando a gente está nas nossas lutas, nos nossos desafios de família, é quando a gente cresce. E quando, muitas vezes, né, claro, o egoísmo ele vai se deixando de lado, a gente vai abandonando. Porque, por exemplo, vamos pensar numa família e que encontra o seu filho na drogatização, ou seja, em meio às drogas, em meio aos vícios. Aí essa família interna o seu filho. E essa família, de repente, podia ser meio orgulhosa, e aí vai de encontro a esse filho, visitá-lo num hospital, sabe? De recuperação. Então, é a partir desses laços que a gente faz com a família, esse afeto, é que a gente vai abolindo do nosso íntimo, né, o egoísmo. É através das vicissitudes da vida. E que o casamento, ele traz, porque nós somos seres, né? Nós somos parecidos, mas, ao mesmo tempo, nós somos diferentes do companheiro ou do filho, né? De uma filha, de um tio, de repente, que mora lá, mas todo mundo está ali para reatar, para se aproximar ao máximo
né, para aprender a amar. Bom, vamos prosseguir aqui. Então, gente, até deixa eu dar uma paradinha aqui nos slides, que é o seguinte. Eu retirei essa palestra só para avisá-los que eu indico, aí eu começo aqui, né, fazendo a propaganda, né, claro. Eu indico muito esse livro de, né, psicografia de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, Desafios da Vida Familiar. Super indico, porque foi na base desse livro é que eu, né, que são de perguntas e respostas, que eu montei, né, esse trabalho. Então, essa palestra de hoje. Então, assim, é de tudo que é relacionado à família, eu adoro, eu amo. Ainda vou ler também Constelação Familiar de Joana de Ângeles, mas esse livro é muito bom, porque vai falar sobre casamento, sobre a união, sobre divórcio, sobre filhos, sobre as dificuldades que toda família tem. Toda família tem suas dificuldades, né? Sabe por quê? Porque nós temos que nos conhecer. Então, nós só nos conhecemos através do outro. Por isso que a família é tão importante. É lei divina. Vou colocar aqui mais alguma pergunta, deixa eu colocar aqui. Jaqueline Miranda. Jaqueline, conheci na faculdade. Tornou-se meu amigo de trabalho e me apaixonei por ele. Olha só que legal. Você, Jaqueline, você percebeu, né, um amigo. É assim que nós temos que ver, né, o nosso irmão aqui, que a gente escolhe para marido, né, para esposa. Nós temos que ter esse vínculo, essa amizade, né? Então é muito legal. Olha que legal, tornou-se um amigo. Ó, que bom. Nilza Maria, já estava sentindo sua falta. Olha, conheci o Ronaldo Oliveira no trabalho. O que me encantou foi o jeito falante dele, muito simpático, me conquistou. Há 30 anos atrás, parece que foi ontem. Ai, que lindo, Nilza! Isso mesmo. E por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente tem que lembrar, sabe o furor, o encanto que nos fez com que nós apaixonássemos pelo nosso marido, esposo, pela nossa companheira, esposa. É isso, a gente nunca no nosso casamento, a gente não pode deixar de cultivar esses momentos. Olha que legal. E você falou num ponto importante, ó, o jeito falante dele. Você, muito calminha, encontrou nele aquilo que de repente faltava em você, o que você achava legal, ó, o jeito falante. A gente vai falar sobre isso já já. Que legal, Nilza, muito bom. Sander! Muito bem, Sander. O que encantou Nayara foi o seu jeito sempre sorridente e alegria contagiante. Realmente, o sorriso, né? Ai, que bom! E a alegria. Isso aí, muito bom. Para uma pessoa que não sorri muito, ó. Aí, ó, a Yara já chegou abrindo um sorrisão e alegria. Pois é exatamente isso que a gente tem que estar sempre lembrando e cultivando. Minha irmã aí, ó. Minha irmã Mara Lopes. Boa noite, linda minha irmã. Ai, meu Deus, só o Sander mesmo. Aí eu quero saber depois, ó, a pergunta, quem tá chegando agora, eu quero saber aqui no chat, a pergunta foi, o que te encantou? Para você estar, né, o que te encantou quando você conheceu o seu companheiro ou a sua companheira? Essa é a pergunta. Então, vamos já relembrar aí o que encantou. Que bom. Então, vamos continuar. Ó, eu gosto assim, da participação de todos. Que maravilha! Então, ó, vamos lá. Aqui, ó. Camilo, nesse livro, Desafios da Vida Familiar, psicografia de Raul Teixeira, ele fala assim pra gente. A formação familiar tem por propósito, entre outros itens,
o trabalho de fazer diminuir a carga egoística que se desenvolveu ao longo dos milênios na alma humana. Pois é, olha aí o egoísmo aí. Qual é o propósito do casamento, dessa formação familiar? É diminuir, né? Até que um dia chegue a anular o egoísmo, né, em nossa alma. Aí temos o vídeo. Olha só como é que Deus, ele tem todo um trabalho junto a uma equipe para a formação de famílias. Então vamos assistir um vídeo dos Amigos da Luz sobre exatamente esse ponto. Então vamos lá. Então, gostou do nome? Claro, Felipe, tá muito legal. Você sempre soube escolher nome, né? Não, Bárbara. Esses aqui vão ser os seus pais na próxima encarnação. Muito prazer, viu? Eu tô super animada de encarnar na família de vocês. Obrigada. Que isso, imagina. Vai ser um prazer ter os seus pais. Tá tudo bem com a mim? Tranquilo, rapaz. Eu sou um pouco tímida. Engraçado, eu sinto que eu conheço ela. Nervosa e familiar. Eu sou uma coisa louca no escuro. É você! Oi, Bárbara. Quanto tempo, né? É o quê? Será? 107 anos, 8 meses e 5 dias que você me envenenou pra ficar com meu marido. A gente não pode ficar junto hoje, né? Pois é, mas acontece que você era minha mãe, a pessoa que eu mais confiava, e fiz tudo isso pra de homem. Não seja justa com a mamãe. Eu fiz isso para dinheiro. É para rico, né? Viu? Eu não vou encarar nessa família Calma, de jeito nenhum. calma, Bárbara. Vai ser legal para vocês. Confia em mim. Como é que eu vou ter paz reencarnando na casa de uma assassina? Casa não, barato, né? Até porque a gente vai reencarnar bem pobre, né? Ela precisa espiar alguns roubos que ela cometeu. Muito engraçado, né? São joguinhos pequenininhos. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Calma, Bárbara. Quando vocês voltarem para a Terra, não vão lembrar de nada disso. Amiga, está me jogando no mundo da cobra de olhos vendados. Olha, vocês capricharam na minha mentora, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada. Ela está arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. Reatar os laços de amor, Bárbara. Como isso seria possível se vocês lembrassem de tudo? Você já ia chegar na defensiva e não ia dar oportunidade para uma nova história. Você sinceramente acha que ela tá arrependida? Olha, filha, você não sabe como eu sofro só de lembrar a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa, a gente era tão unida antes, lembra? Como a gente era companheira. A gente era bem unida. E deixar tudo se perder por causa de uma bobagem. Olha, eu prometo pra você. No próximo dia, eu vou fazer de tudo para conquistar sua confiança. Não sei, hein? Não, isso. Ai, Bárbara, sem medo. Murili. É o quê? Murili. Você é seu nome. Eu estou de Murilo Bucireli. É que você matou umas pessoas, tá? Ah, tá. Sabia que você ama. Bom, gente, deixa eu só interromper aqui o vídeo. Observem como pelo menos ali, ó. Coloco o nome do livro aqui. Ah, tá. Vou colocar, tá? Pode deixar. Desafios da Vida Familiar. Pode deixar que eu vou pedir aí para eles colocarem. Eu coloco aqui também no finalzinho. Olha como é que a espiritualidade ela age nas formações de casais. Um item, por que existe esse casamento, né? Essa união? Para nós reatarmos realmente os laços de amor. Era uma mãe, né, e que falhou enquanto mãe, porque se envolveu com o namorado da filha em outra reencarnação. Olha só que confusão. E nessa agora, ela promete que vai fazer tudo direitinho,
que não vai errar. Ela promete ser uma mãe de verdade. Olha só. Na outra, ela foi mãe, mas foi uma mãe de mentira. Como assim, mãe de mentira, mãe de verdade? O que consiste em ser uma mãe de verdade? É aquela mãe zelosa, aquela mãe que paciente, tolerante, aquela mãe que puxa a orelha quando há necessidade, né? Chama a atenção, não vacila com o filho, e ela promete. Nós prometemos sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais, boas mães, mas a gente esquece. Então, quando a dor bate a nossa porta e fala, meu Deus, mas por que isso? Como aconteceu isso? O que eu fiz para merecer isso? Olha lá. Aí a pessoa recebe um nome que não vai gostar. Aí não foi à toa que você recebeu esse nome. Até a personagem fala, né, Murili, porque você fez alguns roubinhos, você matou gente. Eles até brincam. Mas nada na nossa união, no nosso casamento, na nossa vida, ela é por acaso. Nada. Não vou falar de violência. Não. Ninguém, e nem de casamento infeliz. Ninguém nasceu para casar, né, para ser infeliz. Não. Nem para sofrer, mas para dialogar. Né? Então, onde não existe o diálogo, como é que vai reinar a tranquilidade, a harmonia e a paz? Para efetivar o amor. Todo casal, né, toda família precisa do diálogo. Então, vamos retomar aqui os nossos slides. Bom, vou colocar aqui. Aí, vamos falar da reencarnação. Qual a importância da família para a vida do espírito reencarnado? Qual é a importância? E, né, o espírito Camilo, ele responde: os espíritos vêm para a Terra com o sentido de realizar seu trabalho de autorredenção. E é através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no educandário do renascimento, olha só, estamos no educandário, vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. É graças ao esforço da convivência com 3, 5, 10 pessoas na relação doméstica que cada indivíduo adquire elementos intelectuais e sentimentais para que possa compreender, cooperar e amar a imensa família universal. Então, meus irmãos, a gente não pode aqui falar que não, porque eu amo todo mundo. Porque como é que você? Mas eu não gosto de ninguém que convive comigo. Eu não me dou bem com meu pai, não me dou bem com a minha mãe, meus irmãos também não suporto. Aí Jesus vem nos ensinar o seguinte, que quem não é fiel nas pequenas coisas, nunca o será nas grandes coisas. Por isso que a gente vem em grupos, pequenos grupos familiares, de 3, de 5, de 10, aprendendo a compreender, a cooperar e a amar esse pequeno grupo. Eu saio desse grupo e consigo compreender, cooperar e amar a outros grandes grupos, ou seja, a família universal. Então, se eu tenho dificuldades com esses pequenos membros, né, os membros da minha família, como é que eu vou conviver e amar com o grande, né, com o grande grupo, que é a família, né, universal? Então, eu achei muito importante isso, que a gente para e pensa assim, poxa, e é verdade, né? Jesus é o nosso mestre, guia, modelo. E veio falar isso pra gente.
Por que algumas famílias se acham tão desestruturadas? Aí muitos a mesma coisa que eu falo. Isso aí, família é questão de sorte. Minha família não é boa, não. Por que existe essa desestruturação? Aí eu apontei aqui alguns, acho que são 2. Primeiro, alguns indivíduos que a compõem não serem suficientemente lúcidos, conscientes quanto ao seu valor. Ou seja, não são conscientes quanto ao valor da família. Eles não valorizam a família. Então, pessoa que não valoriza a família, não está valorizando nada nem ninguém. Os membros da família não têm valor. Então, só tem valor quando é servido. Eu gosto da minha mãe, porque minha mãe me lava, passa, depois que ela ficar doente, não vai fazer mais nada para mim, não presta. Como assim? Por isso que existe tanto abandono, porque não compreendeu, não entendeu, não teve maturidade para lidar com a família, né, com os membros da família. Por acharem que a família é mera convenção cultural e por isso a colocam em segundo plano. Estou no meu grupinho, é para casar, então vamos casar. Muito, já conheço casais que se formaram assim, claro que não estão mais desse jeito, né? Vamos casar, vamos ver o que vai dar. Eu conheci uma jovem, estava se preparando para casar, botando o vestidinho dela. Se não casar, a gente separa, vamos ver qual é que vai ser. E aí, qual foi o fim do casamento? Foi o fim do casamento, ou seja, casou e se separou, se divorciou. Dizem até que família estruturada é questão de sorte. Pois é, sabemos muito bem que não é. Conforme vamos reencarnando, vamos compreendendo que uma família equilibrada auxilia na rota do progresso. E é isso mesmo, nós estamos aqui na dança das reencarnações. O que eu, por exemplo, não valorizava antes, né, uma família, hoje eu vim com o intuito de aprender a amar, a valorizar a família, a estrutura, o casamento. Porque eu estou em uma nova etapa evolutiva. É um compromisso. Então, é questão de evolução do ser. E o segundo item que deixa as famílias muito desestruturadas, né, são os componentes, né, espirituais, a questão espiritual. Muitas entidades espirituais sombrias abominam as propostas divinas que o Criador estabeleceu para incrementar o progresso dos seus filhos. Essas entidades espirituais investem contra a harmonia da família, valendo-se dos impulsos da invigilância. Então, tem família que, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, que tudo acontece, que tudo é tudo ruim, eu tenho problema com o filho, com o marido, com tudo. Né? Ou então você se afasta dos seus propósitos. Né? Então, é uma brecha que você dá para que esses irmãos, né, que não querem que a família, que o amor universal aconteça, eles fazem esses embustes aí, os impulsos da invigilância. Aí você está no trabalho, fala uma questão com algum colega, aí prontamente esse colega fala, não, vamos sair, vai se divertir. Aí nesse local você encontra outras pessoas que não tem nada a ver com a sua frequência, e aí você é pego, dos temperamentos diversos. Os temperamentos diversos. Eu sou assim, né? Já chegam falando assim, se faz comigo eu dou o troco. Se grita, eu grito mais alto.
Se ele bate, eu também bato. Olha aí, temperamentos diversos. Se um grita, o outro urra. Não é? Então, se fez comigo, então tá bom. Deixa por estar que eu vou dar o troco. O troco vai ser sempre algo muito mal, muito ruim. Então, essas questões que o casamento desanda por causa disso. É falta de equilíbrio entre pelo menos um tem que chamar o outro, buscar o outro. Das inseguranças emocionais. Pois é, as inseguranças. O ciúme, galera. Ai, ela chegou tão tarde hoje. Será que ela tá com quem? Ela tá no trabalho mesmo? Ó, já fica criando, caraminholas na cabeça. Coisas que nem pensa pela cabeça da companheira, o outro já tá pensando, ou a mulher já tá pensando que ele, chegou tarde, né, isso e aquilo. Então, são essas inseguranças emocionais, também atrapalha muito, e aí que acontece esses embustes para paralisar, né, querer paralisar, claro que não paralisa, mas querer atrapalhar a marcha das famílias, desarmonizar as famílias. E aí, como é que a gente pode reequilibrar? Assistindo a palestras, né? Ou se você é de uma outra denominação religiosa, indo à sua igreja, ao seu culto. E com certeza, gente, nós espíritas, né? Nós que somos estudantes da doutrina, nós temos que criar o hábito, que é de suma importância para o nosso lar, para os nossos filhos, irmãos, o estudo do evangelho no lar. Como a frequência do lar muda. É você convidando Jesus para entrar dentro da sua casa, né? Conversar, né? Dialogar um trecho, né? Uma passagem bíblica, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha quão importante. E assim, nós vamos construindo barreiras para esses irmãozinhos aí que estão, irmãozinhos que ainda não conseguiram se situar. Então, eles querem atrapalhar a gente, mas a gente ajuda eles com o Evangelho no lar. Bom, aí, alguns de vocês falaram, né? A Nilza falou, que ele era falante. Então, a gente vai entrar nessa questão aqui, ó. O Ronaldo era falante, a Nilza era quietinha. Então, a união e o psiquismo, né? O psiquismo, ele é responsável por a questão aí da união. Vamos ver o porquê. Então, Camilo, ele expõe pra gente que ao longo dos milênios, os seres espirituais foram elaborando sua estrutura psíquica. O que seria essa estrutura psíquica? O modo de ver as coisas, o modo de ser, a maneira de agir ou reagir diante dos fatos da vida. Então, isso é uma estrutura psíquica que cada um de nós temos e fomos formando ao longo do tempo. Por isso que, enquanto encarnados, buscamos o parceiro que completa nosso psiquismo. Não tem nada a ver de alma gêmea, tá, gente? Porque nós somos espíritos individuais, cada um, né, com a sua alma. Ninguém está faltando parte, não. Mas nós vamos formando o nosso psiquismo. Quis o Criador que, embora individuais, né, inteiros, tivéssemos necessidade da relação uns com os outros, para que o egoísmo não alcance níveis mais alarmantes. Por isso que a gente, com essa relação, a gente vai formando casais, né? Então, quando a gente renuncia no casamento, mas uma renúncia positiva, ou seja, você não está ali egoisticamente, você está ali em prol daquele grupo, daquela família. Então, como é que a gente se busca? A Nilza, nossa irmã, ela buscou o nosso irmão Ronaldo pelo falar. Olha só.
a nossa outra irmã falou do amigo. Olha, ela buscou uma pessoa que seja amiga, né? Pela maneira de ser, de agir. Ela era uma pessoa amiga. A pessoa que ela é muito objetiva vai querer, de repente, se encanta pela pessoa que é mais sensível. Então, isso é a busca do psiquismo. É um psiquismo completando o outro. Né? Não quer dizer que são almas gêmeas. Elas são pessoas que se completam nas suas diferenças ou nas suas igualdades. Por isso que a gente se aproxima um do outro. Uniões que não se baseiam na complementação psíquica e sim em interesses mesquinhos, como usufruir do que o outro tem em termos materiais ou sociais, sem correspondência emocional ou afetiva, costuma sofrer frustrações, abandonos, intensas dores morais. Então, se você casa porque o outro é rico, porque o outro tem terras, porque o outro tem casa na praia, meu querido, é sofrer. É sofrer, é só para sofrimento. O olho grande. A gente não está mais nessa idade medieval, porque o casamento, né, quem casa quer casa, é daí que vem a origem, né, a etimologia da palavra, era aqueles grupos pequenos, né, da antiguidade, se formavam, compravam uma casinha para aumentar as suas extensões de terra, de casa, de casamento, isso que era. Então a gente está, por que a gente se junta com alguém? Porque a gente tem correspondência emocional, tem uma afetividade, uma afinidade com a pessoa. Não é porque ela tem porque tem status. Não é por isso. Não, pelo menos não deveria ser, mas sabe que vai sofrer. Bom, já estamos aqui quase terminando. Sabemos que não existe casamento perfeito. Aí a questão do casamento perfeito. Por que muitos de nós falamos assim? Ai, fulano tem um casamento perfeito. Olha só que lindo. Filhinho, marido, esposa. Olha só o filhinho dos dois. Olha, essa família não briga, falam baixinhos. Mas você está lá dentro da casa da pessoa para saber? Você não está lá dentro. Cada um tem o seu dilema. Cada um tem a sua luta, né? Tem a sua vicissitude, que é normal de um casamento, de um casal. Então, não existe casamento perfeito. Por aqui, não. Na Terra, não. Porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Nós estamos espiando e muitas vezes no casamento a gente está passando por provas bem duras. Mas quando essa união cumpre sua finalidade, aí então podemos falar em casamento perfeito. Lembra do vídeo que a gente acabou de assistir? Assistimos há pouco? Qual foi a finalidade daquela união? É estreitar os laços de família, né? Eles iriam morar numa casa humilde, né? Seriam muito humildes. E o que a mãe prometeu para aquela filha? Vou ser uma mãe de verdade. Se ela cumprir esse papel de mãe de verdade, aí, mesmo na pobreza, né, nas necessidades sociais, mas de repente, mas moralmente falando, o casamento ali vai ser perfeito, porque cumpriu com fidelidade o que foi proposto para aquele casal. Um casamento perfeito no mundo não será aquele em que os cônjuges jamais se indisponham, nunca se aborrecem ou se amargurem. O importante é que não se alimentem aborrecimentos, que não se mantenham diferenças, preconceitos, desrespeitos e etc. Incompatíveis com os objetivos de quem anseia pelo verdadeiro bem-querer, pelo amor de fato, pela convivência saudável,
e amadurecida do empenho de superar dificuldades, de continuada marcha para Deus. Então, se a gente fica toda vez falando a mesma coisa, brigando, batendo na mesma tecla, o casamento vai se desgastando. Então, a gente vai alimentando o quê? Aborrecimento. E isso, o companheiro que está ouvindo, ou a companheira que está ouvindo, vai o quê? Vai também alimentando mágoas. Olha só. Então, não compete aqui, né? O que compete? É o bem-querer, é o bem-estar, é o amor, né? É os dois crescendo juntos. Porque tem casal também que um quer uma coisa, um quer crescer e o outro quer ficar lá. Não vai dar certo. Ai, sabe? Fica numa negatividade. Não é assim, né? Pelo menos não deveria ser. Então, a gente está aqui para superar dificuldades que todos nós temos. Não tem um que não tenha. Para a gente continuar essa marcha para Deus. E para encerrar, né, esses slides aqui, o importante, né, eu achei assim fantástico essa colocação. É importante que cada pessoa, no seio da sua família, em meio a conflitos, desafios diversos e dores morais, se indague, assim como Saulo de Tarso na Via Damascena: Senhor, o que queres tu que eu faça? E se tiver os ouvidos de ouvir, como propõe a boa nova, escutará no íntimo da alma o Senhor responder: ama, trabalha, confia e espera. Então, quando nós nos encontrarmos nos desafios, nas dificuldades, nós busquemos a Deus, né, a Jesus, e pergunte, né, ao Pai maior, Criador: Senhor, o que tu queres que eu faça? E que nós tenhamos esse ouvido de ouvir. Ama, porque não tem como não amar. Se não for pelo amor próprio mesmo, vai ser pela dor. Então ama, enquanto você está reunido com seu companheiro, com a sua companheira. Trabalha, os dois vão crescer juntos. E assim, estimulando os filhos, sendo exemplo. Confia que nós estamos na dificuldade sendo carregados, amparados. Espera. Acalma o teu coração. Na hora difícil, acalma. Não é esperar no sentido de ficar esperando, né, cair do céu, não. Acalmar o teu coração e continua trabalhando, continua amando e continua confiando. Então, esse foi o nossa mensagem de hoje. Ai, a Nilza botou aqui, Kevin, errei no tempo. Conheço o Ronaldo conheci Ronaldo em 1981, 40 anos atrás. Meu Deus, 40 anos. Oh, meu Deus. Observe, se ele aceitasse. Ai, começaria tudo de novo. E é isso, Nilza. A gente tem que começar tudo de novo. E olha só, quando a gente fala de casamento perfeito, aí eu fiquei até pensando, na Nilza, nessa hora, casamento perfeito. Mas é união de amigos, não é? E quando a gente tem um casamento perfeito, né? Quando a gente vê que o outro tem um casamento estável, saudável, bom, isso é conquista daquele casal, isso é conquista daquela família. E estamos aqui com as nossas pequenas conquistas, nós estamos aqui conquistando a cada dia. Não é? Então, eu comecei com pergunta e para terminar, perguntinhas também. Por que não? A minha pergunta final é a seguinte. Esses casais aí de 30, 40, podem aparecer aí, podem depois colocar lá quem assistiu o vídeo depois,
coloca lá suas perguntas no YouTube depois, coloca lá, e eu quero saber. Eu vou fazer essas perguntas, né? Tanto no início e agora no final, para fechar. E aí, o que o casal precisa? Podem colocar em uma palavra, tá? Uma frase. O que o casal precisa para ter uma relação duradoura? Hein, Nilza? O que um casal precisa para ter uma relação duradoura? E aí? Eu vou aguardar, não é, Sandy? Então, Sander, se você quiser aparecer aí, pode aparecer, que eu quero sua resposta também, hein, ó. Yara está aguardando. Ó, Yara também pode comentar aí. O que a gente precisa ter, o casal precisa ter para ter uma relação duradoura? O que você acha aí, meu amigo Sander? Rapaz, essa pergunta é complicada. De resumir uma palavra, né? Claro. Não, sim, pode ser. Uma palavra. Se você quiser escrever um texto ou falar um texto. Mas eu acho que talvez o principal, ao meu ver, né, claro, é o casal e as duas pessoas mesmo entender que para o relacionamento dar certo, ambos têm que ceder. Não adianta achar que a gente vai... Né, tem que ceder os dois lados. Senão vai ser difícil. Vai ser difícil dar certo porque, como você falou lá atrás, somos espíritos individuais, ou seja, individualidade. Pensamos diferente. Por mais que estejamos tenhamos os mesmos gostos em alguns casos, vai ter coisas que nós gostamos diferente. Então não adianta. Vou ter que ceder. E aí tem tantas outras coisas, ó. O Ronaldo colocou aqui, eu vou botar aqui para tu dar uma olhada. Amor, aqui, compreensão, tolerância. Só para começar, né, Ronaldo? Só para começar. A Nilza falou aqui que vai fazer uma lista. Como eu falei, quando você perguntou em uma palavra, aí fica meio complicado, né? Uma palavra, né? Assim, para mim, que eu acho que não pode faltar é a paciência. Não, isso aí... Isso, ainda mais se a pessoa não tem, meu Deus do céu, você vai ter que buscar amor, respeito, renúncia, companheirismo e muito mais. Isso aí, Nilson. Tá vendo? É difícil falar em uma palavra. Quando você começa a rir, vão vindo várias opções. Agora, você estava falando aí sobre a situação do relacionamento, do casamento, que as pessoas não escolhem, que escolhem, aquela situação toda, até que teve lá o vídeo. E, infelizmente, hoje em dia, muitos casais, você até citou isso, estão se relacionando, estão se casando por causa de coisas materiais. Seja por beleza física ou por questões materiais, digo, financeiras. E aí, o casamento pode não dar certo, porque normalmente quando você vê só o lado material, não dá certo. Aí a pessoa fala assim, não, mas foi Deus que escolheu colocar esse casamento na minha vida. Quando, na verdade, nós temos o nosso livre-arbítrio e a gente escolhe. Muitas das vezes, a pessoa que está do nosso lado, que às vezes a gente não acha interessante, seja por qualquer motivo, é a pessoa que eu programei para me casar e passar a minha existência, para eu reparar, para eu progredir com aquela pessoa. Mas eu preferi a outra pessoa por achar mais interessante, seja por causa da beleza física ou por bens materiais, e eu usando meu livre-arbítrio, eu me casei com outra pessoa. Aí vai dizer que o meu planejamento e o planejamento de Deus deu errado, quando, na verdade, eu optei pela escolha errada. E o que acontece? Os casamentos acabam por isso. Por isso que é importante o momento do namoro, de se conhecer, da convivência. Eu conheço casais, eu conheço pessoas que só deixou, seja o homem ou a mulher, para dizer que queria ter um filho depois que casou. E às vezes não era o que o outro queria. Pois é, ou que queria morar em outra cidade, outro país. Isso é no momento que começa a namorar. Começou a dar certo, tem que começar a fazer assim. Você já está pensando no futuro? A gente tem que pensar no futuro do casal. Senão, eu posso ficar com um exemplo bem bobo. Aí, por causa que eu não falei, está arriscado eu comer carne a vida toda eu não gostar de carne. Por não querer deixar outra pessoa triste. É importante o diálogo, né, Sander?
Porque sem diálogo a gente não anda, não vai para frente, não tem nada. Uma vez, você falou do diálogo, uma vez eu vi uma palestra, não, foi entrevista não, foi um vídeo do Pedro Bial. Aí ele falou assim, case com aquela mulher, no caso ele, como está falando para os homens, com aquela mulher que você mais conversa. Porque é isso que você vai mais fazer durante a vida de casado. É isso aí. Tem que Olha lá o Ronaldo. Não pode ter orgulho, humildade de ambas as pessoas e muita paciência. É isso aí, Ronaldo. Tem que ter. Ó, no caso do homem, nunca levantar a mão para a esposa, respeito acima de qualquer situação, senão não há condições de convivência. Realmente. E tem aquela palavra que fere, não é? Às vezes é como se você sente uma punhalada. Né? Tem aquela mão que agride materialmente, mas tem aquela palavra que fere. E aí, meu querido, a gente vai ter que encontrar, através dos ensinamentos do mestre, aprender a perdoar, porque no casamento também nós vamos exercitar muito o perdão. É exatamente isso, né? Por isso que é tão desafiador o convívio familiar. Porque a gente vai ter que realmente acabar com esse nosso orgulho que insiste em gritar. Né? E aí é tão... Depois de um tempo a gente vai até rir. Mas, assim, quando a gente está vivenciando, né, a dor moral, é difícil. Por exemplo, um desafio muito sério que agora muitas famílias estão vivendo é o desemprego. E às vezes em famílias que os dois estão desempregados. Olha só, é a dor moral, a dor social, a financeira, as dificuldades amplas, muitas. Então tem que existir muito amor. Porque sem amor, pelo menos para aquele grupo ali, né, não tem como resistir. Não é? Você está falando aí disso tudo aí, uma outra situação também que é importante, isso eu não sou eu que estou falando não, gente, eu estou passando o que eu ouço, que outras pessoas falam, psicólogos, outros expositores espíritas e tal, que no momento de dificuldade é de briga, de discussão, como foi falado e o Ronaldo comentou, até da palavra, não deixar, seja você que ofendeu ou seja você ofendido, não deixar passar muito tempo para conversar sobre aquilo com o companheiro. Lógico, não vai falar na hora, os dois estão, mas passou, conversa, pô, olha só, aconteceu isso, eu não gostei daquilo que você me falou, você falou dessa forma, porque muitas das vezes a gente fala de um jeito e a nossa intenção não é dizer aquilo. É no momento e a pessoa pode entender aquilo que a gente não falou, ou vice-versa. Eu não sei se eu me fiz entendido, mas... E muitas das vezes não foi nada daquilo. Não, mas não foi essa a minha intenção, não foi essa. Foi um mal entendido, né? Muitos casamentos terminam por causa do mal entendido, porque não se fala. E aí eu lembrei de um vídeo do Rossando Klinger, que eu acho que todo mundo conhece, mas quem não conhece pode ir lá no YouTube, no Google, Rossando Klinger, é um psicólogo aí, espírita, bastante conhecido do movimento espírita, não só do movimento espírita, mas no geral. E ele falou uma vez que estava atendendo uma moça casada que tinha arrumado um amante. E ele ficou... Quando ele começou a ver vários casos que vinham procurar ele de traições, ele começou a pesquisar sobre o assunto. Tanto no caso do homem como no caso da mulher. Por quê? E tal. Começou a fazer várias pesquisas, mesmo científicas na área, de pessoas que escreviam academicamente sobre aquele assunto. Aí ele falou, agora que eu vou botar em prática aquilo que eu estou olhando, né? Vamos ver se funciona assim mesmo, no caso da mulher. Aí ela perguntou se tá. Mas o seu amante é mais bonito que o seu marido? Não, meu marido é muito mais bonito. Ele tem mais dinheiro que o seu marido? Não, meu marido é rico. Ele é melhor amante que o seu marido? Não, pelo contrário. Ainda falou brincando, meu marido dá de 10-0. Então por que você está traindo? Aí ela respondeu, porque eu não tenho atenção do meu marido. Quer dizer, falta de atenção dentro de casa.
Aí o Rossano até fala, às vezes a pessoa está triste, está numa situação que não é o normal dela e a gente não percebe que o outro está assim. E por causa disso, acaba criando conflito, acaba criando problema, casamentos acabam por causa disso. Como eu falei antes, que às vezes muitas pessoas casam por interesse, por causa escolhe errado, seu livre-arbítrio, tem gente também que casa com aquela pessoa para reparar erros do passado, para poder progredir com aquela pessoa. E se separa sem tentar. Pois é, não é, Sander? É o Aí caso... compromete 2 vezes. Pois é o caso assim, se um companheiro esfriou, o outro vem para aquecer. Não é o companheiro esfriou, o outro vai congelar. Não, pelo menos um. Um tem que, né? Se um tá falando mais alto que o outro, vai, acalma, fala baixo, me fala qual é o seu problema, entendeu? Agora, quando os dois vão... Gente, ninguém nasce para se divorciar, não. Tá? Todo mundo nasce para tentar ser feliz, pelo menos, porque casamento, como eu falei anteriormente, não é infelicidade, não é para gerar tristeza. Não. É para ambos crescerem juntos. Ambos. Então, é o que você falou, tem que conversar. Eu gosto de estudar. Mas o outro não gosta de estudar. Mas por que não falou lá na frente, né? Lá no início? Porque eles têm que andar, né? Pelo menos um apoiando o outro. O mesmo propósito, mas incentivando. A gente tem que incentivar, é muita falta de incentivo também. Por isso que eu fiz a pergunta lá no início. O que te fez lembrar? Por que você se apaixonou? Se você no sentido de amar, de cativar, né? Porque o que te cativou para você se unir e casar com a pessoa? Então a gente tem que lembrar sempre das coisas boas. Não ficar alimentando mágoa, ressentimento. E conversar, gente. Não tem nada, não tem outra coisa. Por isso que, se o casal não conversa ali, tem um diálogo, pelo menos, no culto do Evangelho no lar. Que é uma forma de aproximar a família. Aquelas pessoas que estão ali integradas na família, dentro de casa. Que isso vai ajudar muito, 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 muito. Alguma pergunta mais? Como o papo rola, né? Já são 9h02. Então tá bom, né? Esse assunto é um assunto interessante. Ele tem vários desdobramentos, tem várias situações e que não tem como você falar em 1 hora. Não tem. E as pessoas começam a pensar, a refletir, caramba, daqui a pouco, se tivesse todo mundo junto, que agora não pode, né? Tava arriscado ficar até meia-noite, 1 hora conversando. Exatamente, fazer roda, né? Para cada um falar. Para nossa irmã que perguntou, tá? A gente colocou lá, eu e a Nilson colocamos lá no livro. Mas mostra a capa para ela poder ver, que de repente ela pode... Eu não sei se dá para enxergar aqui. Raul Teixeira, Desafios da Vida Familiar, pelo Espírito Camilo. Excelente. Excelente abordagem, perguntas com respostas, muito, muito bom. Eu até estava começando, né, Sandra? A gente estava... gente, só vou falar sobre a união, sobre o casamento, porque tem filhos, tem a questão do divórcio. Então, de repente, para uma outra... Segunda parte. Se o pessoal quiser a segunda parte aí, pode comentar aí, curtir o vídeo, falar que a gente faz a segunda parte. Não tem problema, não. Gente, vamos fechar aqui o nosso trabalho de hoje. Na semana que vem, a gente vai ter a Monique Góes falando sobre a caridade essencial. Então, vocês já podem ir se programando aí. Na semana que vem, a gente vai ter esse tema também super importante, que é a caridade. E a gente vai fazer agora a prece final, para a gente poder finalizar o trabalho. Jesus, bom e amado Mestre, Bezerra de Menezes, Dias da Cruz, mentores da nossa casa, nossos anjos guardiões, nossos guias e mentores espirituais, nosso muito obrigado pela noite de hoje, pelo trabalho, pelo estudo, pelo auxílio, pelo amparo, e que possamos receber dessa equipe maravilhosa espiritual
tudo aquilo que necessitamos de acordo com o nosso merecimento. Envolva o nosso lar, nossos entes queridos, nossos familiares, o nosso planeta. Derrame sobre todos nós tudo aquilo que cada um precisa de acordo com a sua necessidade. Fique conosco, nosso amado, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Várias pessoas aqui agradecendo. A Jaqueline voltou de novo, voltou Eu que obrigada. agradeço. Excelente explanação. Agradeço Concordo. muito a oportunidade. O Ronaldo colocou lá o tema. Ótimo, é tema para mais lives. Concordo, Ronaldo. Vamos fazer mais umas 4, 5 partes com a Evelyn. E aí ela pode falar cada parte, cada semana de um item do livro, de repente. É, né? Legal, isso é bom. É eu estudando, né? Que é primeiro para mim, claro, sempre. E você é professora, né? Está acostumada a eu tenho estudar. que ouvir, né? O que eu estou falando, eu tenho que praticar, fazer jus. A gente vai agradecer a Evelyn, que a gente não falou, tá, gente? Então eu vou falar agora. Eu falei com a Evelyn, se não me engano, na sexta-feira à noite ou no sábado, que eu não tinha conseguido ninguém para hoje, que ela quer ter que fazer. Aí ela ficou, caramba, o que eu vou fazer? Eu falei, não sei, eu não estou podendo por causa do trabalho. Mas todo mundo que eu contactava para essa semana já tinha evento marcado nessa semana. Eu fui marcando para frente. Aí, quer dizer, eu fui fechando, inclusive, palestra até o dia 24 de fevereiro, mas essas pessoas não podiam para hoje. Aí foi a Evelyn que socorreu. Ela que escolheu o tema, ela que preparou tudo, ela que ficou lá, quase me bateu pelo WhatsApp, quando eu falei com ela. Não, é uma oportunidade, a gente não pode perder as oportunidades da gente combater o orgulho, né? Eu falo por mim, né? A gente está aqui para aprender, então estamos na caminhada. A doutrina espírita é para isso mesmo. A doutrina espírita nos ensina isso, aprender sempre. Pois é. Aí, pessoal, amanhã, lembrando, amanhã, esse vídeo, essa palestra vai estar no nosso canal no YouTube, tá? Aí as pessoas podem comentar lá também, podem compartilhar, podem curtir, pode também continuar comentando aqui na live, que tem gente que assiste depois, né? Na própria live do Facebook. Podem também continuar comentando, e depois a gente aos poucos vai respondendo lá. Obrigado a todo mundo, obrigado de novo a Evelyn. E tchau, todo mundo. Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser.